Salve pessoal, Cláudio por aqui. Olha só, a reflexão de hoje, a minha reflexão de hoje, que vale para mim, sobretudo, e foi por isso que eu resolvi fazer e externar aqui nesse meu espaço e escrever sobre isso também, está no blog, quem quiser eventualmente ler, está lá à disposição o texto. É um assunto de fato que eu reputo como sendo assim, muito importante, dentro daquela lógica da gente se perceber enquanto pessoa e tentar, dia após dia, melhorar um pouquinho. Eu ando pensando uma coisa que incomoda mais do que parece. Nós somos pecadores seletivos. Somos todos, sem exceção. Eu digo isso sem pose moral, sem superioridade. Eu digo porque eu me peguei nisso. Em palavras que eu escolhi usar. Em tons que eu carreguei demais. Em momentos em que eu ouvi a opinião do outro, parecia quase uma afronta pessoal. A gente vive num tempo que oferece matéria-prima farta para a indignação. Casos absurdos, atitudes grotescas, cenas que parecem feitas sob medida para nossa ira. A vitrine do erro, ela tá sempre iluminada. E há um conforto específico em apontar o erro alheio. Não qualquer erro, aquele que não compromete, aquele que não nos impacta. A gente costuma denunciar com vigor o pecado que não mora na nossa sala. O que não praticamos, ou não do mesmo jeito. É assim que nasce o pecador seletivo, na minha opinião. Não é o santo, é o estrategista moral. A engrenagem, ela funciona de forma simples. É fato, todo mundo erra. Mas alguns erros, eles ameaçam a nossa autoimagem. Outros erros, eles convivem pacificamente com essa autoimagem. Esses últimos ganham desculpas, os primeiros acabam virando escândalo. No cotidiano, isso é bem cristalino. A gente grita contra a corrupção enquanto normaliza pequenos desvios pessoais. A gente chama de crime quando é longe, de adaptação quando está pertinho da gente. O erro muda de nome conforme a distância. Nas redes sociais, essa lógica ela ganhou palco. Não existe mais debate, existe tribunal, não existe escuta, o que existe é sentença. Gente que se diz contra a violência simbólica enquanto lincha verbalmente. Defensores da liberdade que não toleram a divergência. Pregadores de humanidade que suspendem a humanidade do outro. A seleção, ela não é só de pecados, ela é de pessoas também. Alguns merecem o recomeço, o perdão, a reinterpretação da história. Outros já recebem apenas o rótulo e o descarte. Curiosamente, os descartáveis quase sempre são aqueles que estão menos protegidos socialmente. Ou seja, estão lá na base da pirâmide. A nossa régua moral, ela não é reta. Ela costuma se curvar conforme a conveniência. Existe também o erro que virou medalha, o excesso de trabalho, a exaustão como identidade, o cansaço que é exibido como prova de valor, a ausência de tempo, ela costuma virar status em alguns casos. A vida apertada, ela vira virtude. Enquanto isso, quem desacelera, vira suspeito. Um outro território fértil para julgamento é o corpo, mas o corpo do outro. A forma, o peso, o ritmo, o envelhecimento. Critica-se o descontrole alheio e ignora-se a obsessão própria. O controle, ele vira disciplina. Autossacrifício vira mérito. Nos afetos, o filtro também opera. Condenamos grandes rupturas, mas passamos pano para pequenas ausências diárias. Silêncios prolongados, respostas mecânicas, escutas vazias. Existem abandonos que não fazem cena, mas corroem aos poucos. E esses quase sempre passam por maturidade emocional. Quando o assunto é ideia, a seletividade ela se afina ainda mais. Certos pensamentos são tratados como falhas morais. Outros já são divergências respeitáveis. Errar fora do grupo vira desvio de caráter e errar dentro do grupo vira contexto. O pecador seletivo, ele raramente se reconhece assim. A gente raramente se reconhece assim. A gente se vê como coerente, como alguém que sabe onde pisa. O julgamento do outro ajuda a manter uma imagem interna organizada, enquanto o erro está lá fora. A casa parece arrumada. Mas basta um espelho menos indulgente para isso tudo se balançar. Todos nós cultivamos pecados domésticos. Aqueles que justificamos com frases prontas. A vida me fez assim, é uma delas, né? Entre aspas. Sou intenso. Pior seria fingir. São espécie de anestésicos morais
eles não curam, mas costumam aliviar uma dor ou pseudo-dor. Errar faz parte da condição humana, isso é um fato. O problema começa quando nós transformamos o erro em instrumento de poder, quando a gente escolhe quem merece culpa e quem merece compreensão. A pergunta que realmente importa não é sobre o pecado do outro, é sobre o motivo desse pecado nos provocar tanto. Isso é seletividade. O incômodo revela, escancara, entrega. Menos tribunal e mais espelho não resolveriam tudo, mas já diminuiriam a arrogância de se achar acima. Nós seguimos tropeçando. A diferença está em quem faz disso aprendizado e quem transforma o tropeço alheio em espetáculo. E olha, pensar sobre isso não absolve ninguém, mas já é um começo. E recomeçar, eu tenho percebido cada vez mais que faz muito, mas muito parte da vida. Até a próxima, tamo junto!